O Donald Trump pede para que o presidente do Banco Central americano renuncie. Por que isso acontece? Por que tanta pressão? É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero conceituar, quero colocar dentro de um contexto a nossa conversa para que você que está assistindo pela primeira vez entenda o propósito do nosso canal. Nós não acreditamos que o Donald Trump está indo no caminho certo. Nós acreditamos que todas as medidas que ele implantou até agora, de tarifa, de protecionismo, de briga com aliados antigos, tudo isso aí vai acabar muito mal. E nós queremos alertar as pessoas e os agentes econômicos no mundo todo para que eles possam tomar as devidas providências, as devidas mudanças para que possa realmente segurar esse ímpeto de bagunçar toda a economia mundial, que é o que o Donald Trump está fazendo. Então voltamos aqui à nossa questão do Banco Central americano. Uma certa vez eu ouvi uma história de que um Rockefeller em Nova York tomou uma bebidinha a mais. E ele, no meio da conversa, ele disse o seguinte, fez uma revelação surpreendente para aquelas pessoas que pouco conhecem os bastidores do poder, né? Mas ele disse assim, o presidente do país pouco importa para nós. Pode ser até o palhaço do circo. O que importa é o presidente do Banco Central. É isso. Esse cara tem que ser do nosso time. Então veja o tamanho, o impacto de uma informação dessa. Porque tem muita gente que acredita que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Não, não é o homem mais poderoso do mundo. O homem mais poderoso do mundo é quem tem a chave do cofre. E sempre foi assim. Desde os primórdios da humanidade. É quem cuida da grana, quem cuida do valor, do ouro, seja lá o que for. Então é esse o homem mais poderoso do mundo. Para a mídia, obviamente, né? Porque atrás desse que está lá como presidente do Banco Central, existe gente mais poderosa ainda. Então veja bem, Donald Trump, presidente do Banco Central americano, e aí o poder, o ápice do poder na mão de outra pessoa ou de outro grupo que comanda a economia mundial. Ou que pelo menos tentava comandar a economia mundial. Então o Banco Central ele tem um papel tão forte, tão grande, que o Milton Friedman ele disse que o Banco Central, quando o Banco Central em 29 se negou a aportar dinheiro, colocar dinheiro no mercado, ele causou a quebra da Bolsa em 29. Existe um paralelo com isso, porque o que o Donald Trump está querendo? O Donald Trump quer que abaixe os juros, certo? Diminua os juros. Quando você baixa os juros, você está dizendo o quê? Para as pessoas se endividarem mais. Você coloca oxigênio na economia. Então você coloca oxigênio de que forma? Botando mais dinheiro para circular, o que pode gerar inflação, e você bota oxigênio também baixando os juros, que força as pessoas a se endividarem. Se endividando, elas compram mais e os preços também sobem. Então tudo que o Donald Trump está pedindo, ou mandando, entre aspas, porque ele não tem esse poder para mandar, é que o Banco Central abaixe os juros para poder fazer girar a economia. Porque todas essas medidas aí protecionistas fazem com que haja uma retração, haja uma possível recessão. Agora, a dúvida do Jeremy Powell é o seguinte, pode não ser recessão, pode ser estagflação, que é o quê? Quando existe uma inflação alta e o consumo é baixo, o movimento, o emprego é baixo. Então ele não quer arriscar, ele não quer jogar essa ficha sem saber o que vai acontecer. É mais ou menos como uma pessoa que é diagnosticada, por exemplo, como bipolar e na verdade só é depressivo. Existe muita confusão entre bipolar e depressão. Bipolar é o maníaco depressivo. Agora imagine uma pessoa que só sofre de depressão e ela começa a tomar um remédio para bipolaridade. Pode criar um estrago tremendo. Ou ao contrário, a pessoa que sofre de bipolaridade e o médico dá um remédio para depressão. O remédio para depressão puxa para cima. Agora imagine a pessoa no surto de mania com um remédio que ainda puxa mais para cima. Desencadeia um processo muito ruim de uma mania extrema. Mas enfim, isso é para os médicos, isso foi apenas uma comparação. Então o medicamento errado, o remédio errado. O Jeremy Powell não quer dar o remédio errado para a economia. Mas existe uma outra questão também, uma outra questão. O Donald Trump sabe que essas notícias que ele está dando aí aumentam o movimento na bolsa, baixam o movimento na bolsa, mas nada é mais poderoso do que os movimentos do Banco Central. E é por isso que esses caras, essa elite que manda realmente na economia ocidental agora, né, que quis mandar na economia do mundo todo, e o Putin disse, aqui não, e o Xi Jinping está dizendo, aqui chega, não dá mais. Essa elite quer o comando do Banco Central. É o que importa para eles. O que vai acontecer? Porque é uma elite que trabalha muito com especulação.
trabalham muito com a alta do dólar, a baixa do dólar, eles ganham dinheiro, que são os banqueiros. São os banqueiros. Então eles precisam ter a notícia antes do acontecimento. É essa a questão. A bronca está aí. A notícia antes do acontecimento. Então imagine uma pessoa que sabe exatamente o que vai acontecer. Na noite anterior. Ele sabe que vai haver um corte nos juros. Ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Ou então, se vai elevar os juros, ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Tanto é que existe um comitê, ele não decide sozinho. Mas, obviamente, o presidente tem o maior poder dentro desse comitê. E o Donald Trump, ele gosta de centralizar todas as ferramentas na mão dele. Então ele esbarra num poder maior que o dele. Eu já comentei isso em outro vídeo. O presidente dos Estados Unidos, ele não tem acesso aos dados dos investidores estrangeiros que compram títulos, compram ouro do Banco Central. Ele não tem acesso a esses dados. Então isso incomoda muito o Donald Trump. É mais ou menos como dar uma cadeira de presidente de uma empresa, você é o gestor da empresa, só que ele não tem acesso às finanças da empresa. É extremamente complicado, né? Ele quer colocar alguém da confiança dele, quer colocar alguém do time dele. Só que quem criou esse sistema todo disse, não, aqui não, filho. Você pode mexer em todo o resto. Agora, nas finanças, não. Esse cara é do nosso time. E aí independe. Por isso que muitas vezes esse poder que está oculto, que algumas pessoas insistem para que eu fale quem são as pessoas, eu não vou falar. Não vou falar. Se eu estou dizendo que o cara é mais poderoso que o Donald Trump, mais poderoso que o próprio presidente do Banco Central americano, eu vou falar. Isso me lembra aquela cena do Batman, que o cara descobre que o Bruce Wayne é o Batman. Ele chega para o Morgan Freeman e tenta fazer uma chantagem. O Morgan Freeman olha para ele e diz assim, filho, você está dizendo que o Bruce Wayne é o Batman, um cara extremamente poderoso, né? E você está tentando chantagear. Aí o cara pega aqueles projetos que ele descobriu, guarda o projeto, põe o rabinho no meio das pernas e sai. Né? Então querer entregar um cara que você disse que é um cara que existe um poder maior do que o poder do presidente do Banco Central americano, maior que o poder do Donald Trump, acho que não, né? Mas enfim, voltamos lá. O Donald Trump ele quer ter as ferramentas, não? Ele quer comandar de acordo com... Só que não dá. E aí a bronca dele, os ciúmes, a inveja que ele tem do príncipe da Arábia Saudita, do Putin, do Xi Jinping, porque esses caras sim, esses caras têm o comando. Esses caras têm as ferramentas nas mãos deles. Agora, os Estados Unidos, do jeito que foi construído a democracia, o sistema financeiro americano, ele foi construído para que haja diálogo, para que haja uma população consciente e disciplinada, e não uma população drogada, uma população confusa, uma população com problemas sérios de saúde, uma população totalmente virada no avesso. O sistema americano foi criado para pessoas trabalhadoras, de respeito, de diálogo, de consciência, de altruísmo. Só que isso tudo, todos esses nomes que eu citei, essas coisas que eu citei, estão corrompidas, estão deturpadas totalmente. Então esse sistema não funciona. E a bronca do Donald Trump, ele quer ser um ditador. Ele quer realmente. Ele quer todas as ferramentas na mão dele. Só que ele esbarra num poder muito, muito, muito grande. Muito grande. Ele mexe num vespeiro muito grande. Porque ali está a chave do poder nos Estados Unidos. É ali no Banco Central. Não é nem no Tesouro americano, é no Banco Central. Como eu falei, esses caras da elite capitalista do Ocidente, eles não estão, se é o Macron, se é outro qualquer, Olaf Scholz, não interessa, para eles é o Banco Central. Este é o cara que tem que ser do time deles. É o cara que é o tesoureiro, é o financeiro, é o cara que diz onde está o dinheiro. Então perceba, numa empresa, no marketing pode fazer, agora quem manda de verdade é o financeiro. Por quê? Se o financeiro não der verba para o marketing não faz nada. Se o financeiro não der verba para a produção não faz nada. E é essa bronca que o Donald Trump... Donald Trump tem bronca com economista, tem bronca com banqueiro, tem bronca com toda essa turma. Mesmo porque ele vem do ramo imobiliário, então quer dizer, o ramo imobiliário tem muita gente que não faz uma compra e aquisição do imóvel porque está aplicando, porque está economizando. Então durante toda a vida dele no ramo imobiliário, ele esbarrou com pessoas que não quiseram fazer negócio e disseram, não, o meu analista financeiro acho melhor não.
A vontade do Donald Trump é voar no pescoço desses caras. Ele quer a pessoa livre de amarra para que ele, num papo, numa rodada de uísque, ele consiga. É isso. Então, se a pessoa disser, não, preciso consultar meu sócio, preciso falar com meu sócio, ele que cuida do dinheiro. Para o Donald Trump, a vida inteira, isso foi um problema, sério. Para todos os negócios dele. E ele não quer. Ele não quer ficar refém desse tipo de coisa. Ele quer ter as rédeas na mão. Só que esses caras não vão largar as rédeas. Não vão largar as rédeas. Não vão. Por dois motivos. Um, por questão de responsabilidade com o mercado, né? Que tem que regular o quê? O valor do dólar, manter o valor do dólar e manter emprego. São as duas responsabilidades mais fortes do Banco Central. Mas também porque esses caras, baseado nas informações que eles têm e nessa caixa preta do Banco Central americano, eles fazem negócios trilionários. E aí foi a chave, é a chave, do porquê uma elite que não é o Zuckerberg, não é o Elon Musk, não é o Bezos, não, é uma elite financeira que estão muito acima desses caras. Essa é a chave da concentração de renda e poder na mão de tão poucos. Aí você pensa, mas então não é o Elon Musk que manda, não é o Bezos que... Não. Esses caras têm empresas, esses caras têm negócios. Agora esses que eu estou falando têm poder. Eu lembro daquele House of Cards, assista, o Kevin Spacey, muito bom. Em determinado momento, Kevin Spacey olha para a câmera assim e diz assim, eu odeio gente que pensa que dinheiro é mais importante que poder. Você está entendendo? Ele diz assim, tipo, cara, é burro, achando que dinheiro é mais importante que poder. Com poder você faz dinheiro. Agora, com dinheiro nem sempre você faz poder. A vida é assim. Às vezes o cara tem bilhões na conta, mas ele não tem o poder de reverter uma situação. Às vezes uma situação de saúde, às vezes não tem poder. E assim funciona na economia também. No Billions aparece uma cena também de um cara que é representante dos fundos de investimento da polícia, acho que de Nova York, se mulher. O cara é aposentado, tem uma vida muito simples, mas ele tem a caneta que direciona bilhões de dólares. Esse cara tem poder. E no caso do Billions, ele conseguiu ficar sócio de uma empresa de investimentos e por trás dos panos ele levou o cascalho dele. Transforma poder em dinheiro. Então, no caso do FED, a bronca do Donald Trump é porque ele sabe que este cara tem mais poder para mexer nos pauzinhos ali da economia do que ele, Donald Trump. O alcance dele é limitado. Agora, se o cara não fizer o jogo, não alinhar, e ele já deu várias declarações, o Jeremy Powell, que ele não está concordando com essas tarifas aí. E aí o Donald Trump chamou de globalistas. Globalistas. O que, obviamente, muita gente não gostou, inclusive a comunidade judaica. Porque a comunidade judaica diz que globalista é uma forma diferente de falar a respeito dos judeus. O cara não quer atacar diretamente os judeus, ele usa o termo globalista. Então, instituições judaicas recriminaram muito essa declaração do Donald Trump quando ele falou globalistas. Então, o Donald Trump sabe que ele esbarra. É aquilo que eu falei, existem protocolos, né, na CIA, no Pentágono e assim por diante. Pastas, vamos colocar assim, arquivos, vamos supor que fossem arquivos. O presidente americano ele consegue abrir até um certo nível, até uma certa gaveta, depois ele não consegue mais. Ali só os caras que mandam de verdade. O Henry Kissinger, por exemplo, conseguia acessar todos os protocolos, todas as pastas. São poucos que conseguem acessar todas as pastas. E aí esse cara tem o poder. Mas acima desse cara existe alguém muito discreto, que não aparece na mídia, que não quer aparecer, não faz questão. E não aparece principalmente porque ele controla a mídia também. Ele também controla a mídia. Então ele determina, ó, não quero que apareça, não quero notícia disso, não quero notícia nada. Então não são esses nomes aí que a gente está vendo. Não são esses nomes. São os caras que não aparecem. Esses são os verdadeiros. E o Donald Trump não quer. E me lembra também do Kennedy, né, antes dele ser assassinado, que ele falava de forças ocultas. Ele falava de organizações que trabalham na surdina.
grupos, clubes, né? Secretos, clubes secretos. E quando ele fala a respeito disso, que ele não concordava com esse tipo de situação, coincidentemente, uma mera coincidência, ele toma um balaço e vem a falecer. Então não é brincadeira. Onde o Donald Trump está mexendo agora é muito mais perigoso para a vida dele do que a bronca com o Putin, a bronca com o Xi Jinping. É muito mais perigoso. Tem um presidente aqui no Brasil que perdeu, que foi afastado porque mexeu nesse abelheiro. Aí eles inventam outra situação, inventam outra, que pode até ser essa situação aí da deportação de imigrantes, esse desacato. Esse poder, ele inventa uma outra situação para derrubar o cara. Mas o desacato não teve nada a ver. O que teve a ver foi ele pedir a renúncia. Por exemplo, né, o que pode acontecer é o pedido de renúncia do presidente do Banco Central americano. Aí eles encontram uma outra, assim como o Al Capone, né, já falei no vídeo passado, pegaram ele na sonegação de impostos, né? Não pegaram diretamente lá no tráfico de drogas e bebidas, mas pegaram em sonegação. Eles acham, né? Acham. E essa forma de desalinhamento aí, essa forma, ocorre principalmente quando surge um presidente que é eleito sem passar lá pelos degraus. É uma escada. Essas organizações, elas trabalham com uma escada. Então, normalmente, passo a passo. Um de cada vez. Sobe um degrau de cada vez. E daí chega num degrau lá que o pessoal diz, não, tudo bem, você pode se candidatar. Ou você é o nosso candidato a presidente da República. Mas quando surge um cara como Donald Trump, que é um empresário e que não passou por essa escadinha aí, não subiu degrau a degrau, ele começa a incomodar. Porque ele não aceita essa camisa de força desses procedimentos, protocolos, ritualística e assim por diante. Ele não aceita isso. Não fez parte da vida dele isso. Muito pelo contrário, toda a ordem e disciplina imposta pelo pai, enfim, pelos educadores, o Donald Trump tem uma bronca. Ele não, sabe, o pai dele mandou ele para o colégio militar lá e tal. Então ele tem uma bronca em relação a esse pessoal. Ele gosta de falar do jeito que ele quer falar, e nas reuniões deste pessoal existe uma sequência para falar, existe uma forma de falar, existe uma forma de cumprimentar, existe todo um protocolo, um manual a ser seguido. E isso para o Donald Trump não serve. Esse tipo de coisa não serve para ele. Essa hierarquia, esse respeito, esse protocolo, isso aí não serve para ele. Então, onde ele está mexendo agora nesse momento, nessa situação do Federal Reserve, é extremamente perigoso para a vida dele. Para a vida dele. Agora, se ele acredita que ele é um enviado de Deus, que Deus que salvou ele do tiro lá que ele tomou na orelha e assim por diante, ele está acreditando que pode vencer esse poder. A minha previsão é que não vai vencer. Não vai conseguir vencer. Toda essa história aí de tarifas e isso aí não vai funcionar e não vai vencer esse poder aí. A previsão para o Donald Trump não é muito boa. Não é muito boa. Eu sei que tem gente aqui no canal que diz assim, não, deixa ele lá, porque ele está destruindo a economia americana, deixa ele fazer o serviço. Né? Mas do jeito que a coisa está indo, a economia americana está desabando, né? Desabando. E o Trump está colocando a cara dele num lugar que não foi convidado, vamos dizer assim. Não foi convidado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas boa coisa, nos próximos dias aí, eu não acredito que vai aparecer boas notícias, não. Infelizmente. Pessoal, comente, se inscreva no canal, seja membro. Você pode ser membro do canal. Né? E os membros eles têm acesso a conteúdos que não estão sendo passados aqui. Né? Que são conteúdos atemporais, são vídeos, são aulas sobre economia, sobre fatos históricos. Tudo isso ajuda a nossa conversa, o entendimento da nossa conversa. Mas também você pode fazer uma crítica, você pode marcar um X, tem uma pessoa que só marca um X aqui. Dá um oi, dá um bom dia,
colocar o nome da onde que está postando, que cidade que você é. Participe, tudo isso aí ajuda o canal a transmitir essa informação, que é luz nessa escuridão que a gente está vivendo, não é? Então, eu sempre digo uma coisa, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.